vimos na superfície esférica eletricamente carregada que tínhamos uma descontinuidade do campo elétrico. E essa descontinuidade advinha do facto de eu, como tenho uma superfície eletricamente carregada, portanto com uma densidade superficial de carga, as cargas armazenavam-se todas ao longo dessa superfície, lembrando que isto aqui é apenas uma esfera oca e, portanto, não poderia haver cargas no interior desta superfície esférica, correto? Porque isto é simplesmente uma coroa esférica de espessura infinitesimal, onde as cargas estavam aqui uniformemente ao longo da superfície, portanto tinha uma densidade superficial de carga, e à medida que eu fazia tender o meu campo elétrico por dentro e por fora desta superfície esférica, exatamente para o raio da fronteira que eu chamei raio R, entre o interior e o exterior dessa superfície esférica, eu percebia que o campo elétrico ia para valores diferentes. Por dentro da superfície esférica, nós vimos, por um lado, por sobreposição, e por outro lado, por teorema de Gauss. Em que quando eu aplicava aqui uma superfície gaussiana e fazia tender desta forma o valor para cada vez mais próximo do raio R, que é um raio coincidente com a fronteira da superfície esférica, percebíamos que, como a carga interna era sempre zero, o campo elétrico era também sempre zero. Ok? Já quando eu fazia exatamente a mesma análise, mas agora para fora desta superfície esférica, uma vez que já existia aqui campo elétrico produzido por estas cargas, porque as cargas que aqui estão cá dentro da superfície oca, basicamente encontram a contraposição dos campos elétricos gerados pelas outras cargas e, portanto, vão anular-se respectivamente, duas a duas, e, portanto, o campo elétrico ali vai ser zero também por sobreposição. Agora, cá fora isso já não acontece, não é? Portanto, vai existir apenas aqui para uma superfície gaussiana que eu coloco aqui fora, e à medida que eu a faço tender aqui para o raio da superfície oca, ok? Já vai tender para um valor diferente de zero, porque de facto já vou ter ali um fluxo que vai passar aqui esta superfície gaussiana. Ora, então percebemos o seguinte, que por dentro o campo elétrico tendia para um valor zero, à medida que eu me aproximava do raio da fronteira entre o interior e o exterior desta superfície esférica eletricamente carregada, mas por fora já não. Por fora, aliás, à medida que o meu raio tendia para o raio da fronteira, aquilo que eu encontrava era que o campo tendia para o valor sigma sobre epsilon zero. E, portanto, por quanto eu estivesse na presença de uma densidade superficial de cargas sigma, iria haver a descontinuidade. Bom, e então como é que isto se modifica caso eu tenha uma esfera maciça? Portanto, vamos supor aqui uma esfera agora maciça e, portanto, está preenchida aqui com material, mas vamos dizer que esse material é condutor. E se esse material é condutor, se eu tiver então aqui, por exemplo, uma carga e outra carga, porque ela está eletricamente carregada, aliás, esfera maciça, bom, o que vai acontecer é que, uma vez que é condutora e o material permite então o deslocamento livre das cargas, estas vão afastar-se o máximo possível umas das outras. E portanto, esta vai tender aqui para a superfície, esta vai tender aqui para a superfície, afastando-se o máximo possível uma da outra. De facto, à medida que eu ponho aqui mais cargas positivas, elas sofrem uma repulsão elétrica, umas em relação às outras, e portanto todas elas vão acumular também aqui à superfície, de forma a estarem o mais afastadas umas das outras, até eventualmente atingirem um equilíbrio eletrostático. Isto é dizer o quê? Elas vão estar o mais afastadas possível e, portanto, vão acumular-se aqui à superfície, deixando o interior vazio, apesar de agora a esfera ser maciça e, portanto, estar preenchida com material, mas uma vez que este material permite a condução e, portanto, o deslocamento livre de cargas, então estas, ao afastarem-se o máximo possível, armazenam-se à superfície e o cenário fica semelhante ao da superfície oca. Portanto, ou seja, neste cenário aqui, eu vou ter de facto também um campo elétrico aqui fora. Lembrando que este campo elétrico tem uma simetria esférica, precisamente pelo facto de eu ter aqui uma superfície esférica equipotencial, e portanto as minhas superfícies equipotenciais vão ser sempre assim esféricas, correto? Não há aqui mais cargas em jogo além desta. Estas aqui que estão ao longo desta superfície esférica. E cá dentro vou ter exatamente pelo mesmo argumento, aplicando aqui o meu teorema de Gauss. Portanto, aplico aqui a minha superfície gaussiana, que é esférica. Vejo em primeiro lugar que é conservativo. Como é conservativo, ele pode ser escrito como menos o gradiente de uma função potencial, e portanto é perpendicular às superfícies equipotenciais esféricas, e depois isso significa então que tem uma simetria esférica. Portanto, tem uma simetria esférica. Ora, uma vez que isto está observado, eu posso agora fazer a minha análise pelo teorema de Gauss, que é para perceber qual é o valor do campo elétrico em qualquer ponto do espaço.
E, portanto, para este caso, em que temos aqui um condutor em equilíbrio eletrostático, pelo teorema de Gauss, quando nós estamos dentro, basicamente, do condutor, portanto, no interior do condutor, eu vou ter o seguinte: o fluxo que passa pela minha superfície S1, minha superfície gaussiana, do meu campo elétrico aqui, vai ser, nós já vimos, carga interna a essa superfície, S1, sobre ε0. Ora, isto agora é basicamente um estudo semelhante ao problema anterior, portanto, semelhante a este problema da superfície oca, eletricamente carregada, porque agora, de facto, também tenho uma superfície eletricamente carregada, não é? Simplesmente a esfera não é oca, é maciça, mas o campo interno também vai ser zero, porque se não se repare, por dentro desta superfície S1, qual é a minha carga interna? Bem, eu não tenho nenhuma carga dentro desta superfície, uma vez que elas convergiram todas para a superfície esférica desta esfera maciça, uma vez que ela é condutora e elas tendem a repelir-se. E, portanto, ou seja, isto vai ser igual simplesmente a zero, porque a minha carga interna à superfície S1 é simplesmente zero, e, portanto, isto vai implicar que vai ser zero simplesmente. Ok? Ahm, Depois, para R maior do que R maiúsculo, ou seja, R maior do que a minha esfera maciça, condutora. Eu aplico também o meu teorema de Gauss, mas agora para uma superfície 2, vamos dizer esta superfície 2 aqui, esta aqui é a minha superfície gaussiana 2, é uma superfície fechada, vamos ver qual é o meu campo elétrico, R θ φ NdA. Agora, isto é a minha carga interna à minha superfície S2, ε0. Bom, e, enfim, quanto é que isto vai dar? Basicamente, isto aqui não depende, este integral duplo não vai depender do raio, e o meu E de R, no entanto, só depende do raio, não é? Porque, como eu vi aqui, existe de facto esta simetria esférica, e portanto o meu E de R só depende do raio, vai na direção radial, que é, aliás, a mesma direção que o meu N. O meu N, lembremos, é este vetor aqui, ok? Que aponta radialmente para fora, para este bocadinho de EA que aqui está. E portanto, ou seja, isto vai ser simplesmente E de R e depois 4π R ao quadrado. Isto aqui é basicamente a área da minha superfície gaussiana, aqui fora, correto? Porque é o fluxo que passa por lá. Portanto, é o meu campo elétrico vezes, basicamente, a área pelo qual o campo elétrico passa. E isto vai ser igual à minha carga interna é S2. Qual é a minha carga interna? Bem, se eu tenho aqui esta distribuição de cargas assim, vamos dizer que isto é uma carga total que é A. Portanto, isto é a carga total que está aqui presente nesta superfície esférica aqui, portanto, na superfície da esfera maciça, porque as cargas convergiram todas para a parte da superfície. Então, isto vai ser igual a QA sobre ε0. E, portanto, basicamente, o meu campo elétrico aqui vai ser QA sobre 4πr ao quadrado ε0, na direção E de R. Ora, então estamos perante um problema muito semelhante ao problema anterior, que é, agora, perante a superfície, temos de estudar qual é que é o campo elétrico e se ele existe de facto para R igual a R maiúsculo, ou seja, nesta fronteira aqui. O que é que eu vou verificar? Bom, eu vou verificar que na direção E de R, o meu campo elétrico um pouquinho acima menos o campo elétrico um pouquinho abaixo vai ser igual a quê? Olhando aqui para aquilo que eu tenho aqui e olhando aqui para aquilo que eu tenho aqui, bem, isto vai ser basicamente QA sobre 4πε0 R, certo? Mas isto é o R só um bocadinho acima, R ao quadrado, menos zero. E, portanto, isto é diferente de zero e, portanto, também é descontínuo. Ora, então esta descontinuidade, estamos a perceber, vai ser verdade em geral sempre que eu tiver superfícies eletricamente carregadas, com uma densidade superficial de carga, sigma. O que acontece? Como é que isto muda se eu tiver, em vez de uma esfera maciça condutora, tiver uma esfera maciça não condutora? Ou seja, as cargas estão distribuídas aqui ao longo do volume desta esfera. E, portanto, se elas estão aqui distribuídas, aquilo que eu faço, por exemplo, para este R aqui, é aplicar o teorema de Gauss cá dentro. Portanto, ou seja, todos os mesmos argumentos de simetria que eu disse anteriormente aplicam-se aqui, claro. Portanto, ou seja, neste momento tenho um campo elétrico que vai ser tendencialmente esférico. As minhas superfícies equipotenciais vão ser superfícies esféricas, concêntricas. Okay? E, portanto, primeira variante para R menor do que R maiúsculo, o meu teorema de Gauss vai ser este.
para uma superfície gaussiana fechada, que eu vou chamar aqui S1. Isto aqui é o meu S1. Isto aqui vai ser o meu campo elétrico, que já agora vai ser R θ φ dA é igual à minha carga interna S1 sobre ε0. No entanto, eu sei, porque já vi, que o meu campo elétrico, como é de simetria radial, ele pode ser reescrito precisamente desta forma, ok? Porque tem a simetria esférica, e portanto, isto vai ser o meu campo elétrico escrito assim, isto aqui vai ser o meu N, mas o meu N já vimos que é basicamente o meu vetor radialmente a apontar assim para fora, e portanto isto vai ser R de R também, e aqui vai ser R ao quadrado, seno φ, d θ d φ, em que θ vai de 0 a 2π e φ vai de 0 a π. Isto vai ser igual à minha carga interna à superfície S1. Ora, é sobre ε0. O que é a minha carga interna à superfície S1? A minha carga interna à superfície S1 é a carga que está dentro deste volume esférico. Então, a porção que está aqui dentro vai estar relacionada com o integral de volume, porque cada uma destas cargas ocupa um volume no espaço, mas eu só quero tudo aquilo que está dentro desta superfície gaussiana, e portanto corresponde à carga que está no volume inscrito desta superfície gaussiana. Isto vai ser ρ, isto vai ser dV, e agora, portanto, se eu quiser só ser um pouco mais explícito, isto vai ser r ao quadrado, seno φ. Agora, dθ, dφ, dr. O meu dθ vai de 0 a 2π, o meu φ vai de 0 a π, e o meu r vai de onde a onde? Se isto aqui é a minha superfície gaussiana e que tem raio r, e eu quero apenas as cargas que estão inscritas por dentro desta superfície gaussiana, então isto vai de 0 a r minúsculo, não é? Que é o r da minha superfície gaussiana. Então, isto vai ser igual simplesmente a ρ, 4 terços de π, r, mas o r minúsculo, ao cubo. Portanto, substituindo aqui, o meu E de R pode sair cá para fora, certo? O meu R ao quadrado aqui pode sair cá para fora, e fica ER assim, R ao quadrado, e nós já vimos quanto é que isto dá, não é? Isto vai dar, na verdade, a superfície gaussiana esférica, vai ficar assim. Porque isto vai ser isto é o fluxo que passa por esta superfície gaussiana assim. Bom, e isto vai ser igual à minha carga interna, mas a minha carga interna é igual a ρ 4 terços de π R ao cubo sobre ε0. Bom, e agora, o meu E de R vai então ser ρ 4π r ao cubo, e depois aqui embaixo temos 4π r ao quadrado ε0, e isto vai ser na direção E de R. Porquê é que eu ponho aqui agora o meu E de R? Como é que eu sei que esta é a direção? Porque este foi precisamente o produto interno que deu 1. Aqui. Este foi o produto interno que deu 1. Bom, então, o que é que pode cortar? 4π pode cortar com 4π. Isto vai ser simplesmente ρ sobre... isto é 4 terços. Aqui, faltou aqui então 3. 3 é ε0. E aqui R é de R. E, portanto, claro, isto está em volt por metro, e este é o campo elétrico dentro da esfera maciça. Ou seja, à medida que eu vario aqui o raio, o campo elétrico vai variar radialmente, aumentando. Okay? O que faz sentido, porque cada vez tenho mais carga interna à medida que me aproximo aqui desta superfície aqui. Que ela também está eletricamente carregada, não é? Só que agora eu tenho simplesmente uma continuidade do campo que vai crescendo gradualmente à medida que eu avanço no raio. Portanto, à medida que eu avanço aqui no raio, o campo elétrico vai ficando cada vez maior. Portanto, ele não é zero aqui nesta fronteira, imediatamente antes de passar pela superfície e passar para fora da esfera. Ok? Portanto, ele agora cresce gradualmente, como nós vemos aqui. E aliás, cresce linearmente, por curiosidade. Então agora vamos ver o que acontece quando tenho R maior do que R maiúsculo. Quando tenho R maior do que R maiúsculo, eu aplico na mesma o meu teorema de Gauss. Tenho aqui o meu teorema de Gauss, que eu agora vou-me dar ao luxo de ir se calhar um bocadinho mais rápido, mas tenho aqui a minha superfície gaussiana 2, que eu vou pôr aqui simplesmente a verde. E, portanto, o meu vetor n agora aqui é este. Isto aqui é a minha superfície de Gauss 2. Ela própria também é esférica, não é? Portanto, estamos aqui a trabalhar sempre com superfícies esféricas nas minhas superfícies de Gauss. Eu podia usar outra forma para a superfície de Gauss? Poderia. A lei de Gauss é sempre válida por quanto a superfície seja fechada. Agora, a questão aqui é que o integral já não dava um integral que eu pudesse depois, por exemplo, retirar o campo elétrico de dentro desse integral. Tinha de fazer um integral assim de um fluxo um pouco mais complicado, mas eu podia, se quiser, pôr aqui um cilindro à volta e de facto calculava, pronto, o fluxo que passava aqui por este cilindro, por esta superfície cilíndrica, aliás. E podia fazer isso, mas imaginem, eu gosto da minha vida o suficiente para não estar
passar 4 horas a fazer um integral desse género, não é? Ou seja, dava para calcular o fluxo, de facto, mas não faz qualquer sentido se eu posso obter a mesma simetria e basicamente o valor do meu campo elétrico é o mesmo ao longo da superfície toda, o que me permite integrá-lo facilmente. Portanto, ou seja, isto vai ser igual à minha carga interna, agora é S2, sobre epsilon de 0, e aqui, portanto, o meu campo elétrico já sei que o posso tirar cá para fora, isto fica 4π r ao quadrado, porque lá está, fiz o integral de forma relativamente imediata, sai-me logo daqui qual é a superfície esférica que há à volta. Mas agora aqui é para o novo raio R, não é? Portanto, deste raio, se eu quiser o verde, não é? Se eu quiser aqui o verde. Este antes era o meu raio azul. Aliás, sim, podia pôr aqui, mas este antes aqui era o raio azul. Portanto, antes correspondia ao fluxo que passava por esta primeira superfície gaussiana que eu pus dentro da esfera maciça, mas não condutora. Aqui, ponho uma nova superfície agora cá fora e vejo o campo elétrico que passa por essa superfície. Portanto, aqui agora existe campo elétrico que aumenta linearmente, aumenta assim linearmente, cada vez tenho mais cargas internas, e aqui começa a reduzir o campo elétrico, à medida que me afasto. Mas existe campo elétrico cá fora e passa também por esta superfície gaussiana. Isto vai ser igual, portanto, agora a carga interna é S2, a carga interna é S2 corresponde a toda a carga nesta esfera maciça, não condutora, vai ser, portanto, ρ 4 terços de π, agora R ao cubo, sendo este R maiúsculo o R desta esfera aqui, porque eu estou a integrar no volume da esfera toda, porque é toda a carga interna que cá está, sobre epsilon zero. Então isto vai ser igual simplesmente a o 4π aqui pode cortar com o 4π aqui. E portanto vou ficar com ρ sobre 3 epsilon zero, R ao cubo, R ao quadrado, é de R. Isto em volt por metro. E este é o valor do meu campo elétrico fora da esfera maciça não condutora. Reparem que, bom, aqui uma diferença é que eu tenho campo elétrico dentro da esfera. Resta então agora perceber se há ou não continuidade do campo elétrico nesta transição aqui. Portanto, se eu tiver a considerar então só a transição, portanto, esta fronteira aqui, eu vou ter cargas aqui, agora, ao longo do interior do material, e vou ter um campo elétrico que vai crescer assim linearmente, e depois aqui vai ter um certo valor e vai começar a decrescer. Pronto, tudo bem, como nós conhecíamos. Ora, este é o meu vetor EDR, que aponta assim radialmente para fora, e eu quero perceber a diferença entre o meu campo elétrico um pouquinho acima deste valor e um bocadinho abaixo deste valor de raio. Este é o meu raio aqui. E, portanto, vou fazer isso. EDR, produto interno, com um R um pouquinho acima, menos o campo elétrico um pouquinho abaixo. Portanto, o meu R mais seria um valor aqui muito próximo do outro, R mais, e o R menos seria um valor aqui muito próximo também do outro, mas por dentro. E, portanto, isto vai ser, se eu olhar para aqui, fazendo a substituição, portanto, aqui vou ficar com ρ sobre 3 epsilon zero, ρ sobre 3 epsilon zero, agora R mais. Menos, agora aqui vou ficar com ρ sobre 3 epsilon zero, ρ sobre 3 epsilon zero, R ao cubo, menos R ao quadrado. Aliás, a dividir por R ao quadrado, portanto, R ao cubo, R ao quadrado, mas este R aqui é o R que eu substituo, não é? E, portanto, vai ficar R menos. Vai ser o meu R menos ao quadrado. Só que, o que é o meu R mais? O meu R mais é o meu R mais um delta. E o que é o meu R menos? O meu R menos é um R menos o delta, em que o delta é maior do que zero. Ok? Só que a questão aqui é que o delta é tão pequeno quanto eu quero. Portanto, o meu delta tende para zero. E por quanto o delta tende para zero, este R mais vai tender para R e este R menos vai tender para R. O que significa que eu vou ficar, à medida que o delta tende para zero, ou seja, à medida que eu me aproximo infinitesimalmente desta superfície, eu vou ficar com ρ sobre 3 epsilon 0 R menos ρ sobre 3 epsilon 0 e aqui R também, porque R ao cubo a dividir por R ao quadrado vai dar R e, portanto, isto vai dar zero. Ou seja, de facto, convergem para o mesmo valor. O meu campo elétrico por fora e por dentro desta esfera maciça, que está eletricamente carregada e que não é condutora, como as cargas já não se armazenam totalmente à superfície, agora tenho campo elétrico a convergir para o mesmo valor à medida que eu vá por fora e por dentro dessa esfera. E, portanto, é contínuo.
em R. Ou seja, quando eu defino agora aqui o meu campo elétrico, para eu poder definir completamente, tenho que considerar todos os casos do espaço, em que por um lado eu tenho ρ sobre 3ε0 R, para R menor, agora posso pôr aqui ou igual a R também. E para fora, posso pôr aqui 3ε0, R ao cubo, R ao quadrado para R maior do que R. Bem, eu podia pôr antes assim, podia, não havia qualquer problema. Porquê que não havia qualquer problema? Bem, porque como o valor é igual, quer eu vá por dentro, quer eu vá por fora, tendo para o mesmo valor, eu posso pôr o meu igual onde eu quiser. Ok? E portanto isto aqui, claro, em volt por metro, é o valor do meu campo elétrico em todo o espaço